Rabababosha labagácia, mandarabagácia. Sejam todos cumprimentados na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que é Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Deus é o Alfa e o Ômega. Ele é o começo, ele é o fim. Antes dele nada se fez, e foi por intermédio da palavra que tudo o que há hoje se fez. Então o verbo se materializou. Então foi pela palavra que Deus disse: haja luz, houve, haja sol, houve, lua, tudo que há neste mundo, toda a plenitude foi feita pela palavra de Deus. Então nesta noite nós não queremos sair do contexto, nós nesta noite queremos falar do reavivamento, ou seja, reavivados pela palavra. Sabe, não há nada melhor do que sermos reavivados pela palavra. Sabe, quando somos reavivados pela palavra, significa que a palavra que nós estamos a ouvir, a palavra que nós vemos na palavra de Deus, a palavra que é a Bíblia Sagrada, vive em nós. Sabe, aquilo que é tirado da palavra de Deus, ela quando sai, ela cria poder, cria influência sobre a nossa vida. Então é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Sabe, a Miriam e o Arão, eles se deixaram levar por um espírito, o espírito da inveja, o espírito do eu. Começou a usar a Miriam. Miriam queria ser igual a Moisés. Sabe, não é possível. Você foi criado para ser aquilo que você é. Miriam é Miriam, Arão é Arão, Moisés é Moisés. Moisés é usado da maneira como Deus quer. E a Bíblia diz que Moisés era fiel em toda a casa do Senhor. Então significa que Moisés, em toda a casa do Senhor, ele era fiel. Não se achava nele algum defeito. Não se achava nele alguma coisa que impedia com que a palavra de Deus, ou ele quebrasse a aliança com Deus. Sabe, Moisés era obediente a Deus. Moisés era homem de Deus. Então é necessário nós vermos que essas atitudes, estes comportamentos que nos regem, que nos fazem termos a inveja, não provém de Deus. Esse espírito que faz com que nós falemos mal dos homens de Deus não vem de Deus. Esse espírito que se levanta de ódio, de inveja, de intrigas, de divisões, não provém da parte de Deus. Porque onde habita o Espírito Santo de Deus, lá há organização. E a manifestação do poder de Deus se torna em ação. Sabe, é necessário que o povo de Deus entenda que nós vivemos com a palavra. E Moisés era um homem que vivia de acordo com a palavra de Deus. Por isso é que quando Moisés, Miriam e Coxita e Arão falaram contra Deus, eles sofreram. Eu vim te dizer nesta noite: não fale mal dos seus líderes, não fale mal da tua liderança, não fale mal dos teus pastores, não fale mal do teu bispo, não fale mal do teu profeta, não fale mal dos homens de Deus, porque você pode morrer. É necessário você se cuidar. Porque se você não se cuidar, você vai cair. Se você não se cuidar, você vai tropeçar. Se você não se cuidar, a palavra de Deus não vai estar em ti. E é necessário que você guarde isto. Nós hoje viemos falar de um assunto muito profundo, que se tratou, sabe, Moisés era o homem de Deus. Moisés era aquele que orava e as coisas aconteciam. Quando o povo de Israel estava mal, Moisés era um intermediário que ligava o povo a Deus e Deus ao povo. Mas é este mesmo homem que as pessoas falaram contra ele. O que aconteceu? Para Moisés ser um homem segundo a vontade de Deus e homem fiel a Deus, em toda a casa de Deus, Moisés era fiel a Deus. Mas como é que os próprios irmãos de Moisés ficaram contra ele próprio? Isso aconteceu na casa de José. Os irmãos de José
quando viram que José era um homem visionário, quando viram que José era um homem que carregava a visão de Deus, os irmãos ficaram contra ele. E os irmãos venderam a ele para ele ser como um escravo. Eu não vim falar de José nesta noite. Eu vim falar de Moisés. Moisés era homem de Deus. Ele vivia obedecendo a Deus. E todos aqueles que são homens de Deus, que vivem obedecendo a palavra de Deus, e você fala contra eles, eles não vão se levantar contra você, mas é o próprio Deus que vai pelejar e você vai sofrer. A ira de Deus, ela é terrível. A ira de Deus vai te destruir. A ira de Deus vai te matar. O Deus que é amor é o Deus que também mata. O Deus que é amor é o Deus que é justo. O Deus que é amor é o Deus que coloca paz. Ei, não vamos falar sem bases naquilo que nós estamos a falar. Nós viemos falar da palavra de Deus. Eu não vim te atormentar, não vim te fazer você ter medo, mas é a palavra de Deus. Eu quero que você entenda nesta noite que todos aqueles que se levantam contra homens de Deus, falo homens de Deus no geral, estamos a globalizar, seja ela mulher de Deus, homem de Deus, profeta, pastor, obreiro, são homens de Deus, sacerdotes são homens de Deus, diáconos são homens de Deus, todo aquele que são homens de Deus, que tem propósito de Deus, sabe, você não pode se irar e não tem autoridade nenhuma para poder falar contra a sua autoridade máxima. Sabe, vamos ler a palavra, não queremos falar fora do contexto bíblico. A Bíblia diz no livro de Números 12, a sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita, Moisés este, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso. Coloque isso dentro de ti. Moisés era um homem muito manso. Moisés era o homem muito manso. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É Deus caracterizando a Moisés, que debaixo da terra Moisés era um homem muito manso. Cuidado com pessoas mansas. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três nesse caso. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com eles em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Deus dizendo, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor
E a ira do Senhor, estamos no 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que a Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Miriam, disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que sai do ventre de sua mãe. Tenha metade de carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo partiu enquanto Miriam não recolhia. O povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Pará. Deus é muito bom, é muito, mas muitíssimo bom. Estamos aqui a falar de uma história, estamos aqui a ver um assunto muito forte e profundo. Estamos a ter aqui um caso em que a Miriam, quis eu dizer, a Miriam e o Moisés, a Miriam e o Arão se opõem contra Moisés. Estamos a ver aqui que tudo começa porque Moisés era alguém muito íntimo de Deus. Tudo isso começou por causa da relação que Deus tinha com Moisés. É algo muito simples, queridos. Tudo isso começou por causa da intimidade que Deus tinha com o próprio Moisés. Moisés era alguém próximo de Deus. E por ser alguém próximo de Deus, aquilo irou Arão e Miriam, mas foi Miriam e Arão, não foi Arão e Miriam. Foi a Miriam e Arão que se opuseram contra Deus, contra Moisés, quis eu dizer. Então, falaram contra Moisés. E quando eles falaram, não falaram ao público, não. Eu creio que eles foram num dos sítios um pouco oculto e falaram contra Moisés. Se porventura o Deus que falava com Moisés lá em Israel não poderia falar com eles. Miriam era irmã de Moisés, que consequentemente era mais velha do Moisés. E por causa, my God, por causa da intimidade que Moisés estava tendo, a liderança que Moisés tinha, Moisés era usado por Deus. Moisés era alguém que carregava a visão de Deus. Moisés era alguém que cuidava de fazer a vontade de Deus. Por isso é que aí no texto está a dizer que e disseram porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Tudo foi feito no oculto, mas foi revelado ao público. Isso quer dizer que todo o pecado cometido no oculto, ele é revelado. Porque o nosso Deus é onisciente, onipotente. Não queiras tu julgar o homem de Deus. Não queira tu fazer balança do homem de Deus. Não falo do homem, falo do homem no global. Estamos a falar que Miriam e Arão, os irmãos, primeiro falaram contra a mulher que Moisés tinha casado.
Miriam falou por causa da mulher. Primeiro procuravam defeito na mulher que o próprio Moisés escolheu para ter como esposa. Miriam falou da mulher cuxita. A mulher cuxita era filha de Jetro, e Jetro era primo de Abraão. Abraão e Moisés. Então dá a entender que não era alguém que não era balanceado com o povo deles, mesmo sendo a Miriam, a mulher cuxita, uma mulher asiática. Era uma mulher um pouco diferente, sim, assim, a aparência dela, porque alguns historiadores mais madoda na palavra de Deus, como é que podemos dizer, os teólogos afirmavam que ela era uma mulher asiática. Mas sabe, o mesmo Deus é o mesmo de Ásia, é o mesmo Deus que está conosco aqui em Moçambique, é o mesmo Deus que faz tudo acontecer ao nosso respeito. Então eles procuraram defeito em Miriam, essa mulher cuxita. Porque ele escolheu essa mulher, porque essa mulher não é isto, porque essa mulher é aquilo. Então tentaram assim eu posso querer dizer que tentaram medir a Moisés. Mas Moisés, a Bíblia nos diz que era um homem muito manso. E nesta noite eu quero vos falar alguns pontos que nós estaremos a desenvolver aqui. Primeiro, falaram mal da mulher cuxita, a filha do Jetro, o primo de Abraão. Ela era asiática, um pouco diferente do povo de Israel. Sim, não negamos. 2, a inveja é muito perigoso. Por quê? Porque a inveja é quando você quer o que o outro tem. A inveja, ela faz com que você veja defeito onde não há defeito. Por quê? Porque, sabe, Miriam não tinha nada que falar contra Moisés. Não era pessoa de longe, era o próprio irmão. Era o mesmo sangue e mesmo... Ei, mano, estamos a falar de assunto muito sério. A inveja faz com que você veja defeito onde não há defeito. Procuraram defeito na mulher, depois procuraram defeito em dizer que será que o teu Deus só fala contigo, não fala conosco? Será que esse Deus que fala consigo, ele também não pode vir se revelar a nós? Estamos a ver aqui a inveja. Eles queriam a liderança de Moisés, eles queriam o cargo de Moisés, eles queriam ser que nem Moisés, mas Moisés é diferente. Deus não faz acepção sim de pessoas, mas quando Ele escolhe, Ele tem um propósito para uma pessoa, Ele usa a pessoa de maneira que Ele quer, e Ele trata a pessoa especialmente. A acepção que estamos a falar é na salvação, não é nos dons, não é na liderança. Estamos a falar que Moisés era um homem de acordo com o coração de Deus, e ele era perfeito, ele era obediente, ele seguia a palavra, ele andava na palavra, ele vivia da palavra. Por isso é que a Bíblia diz que ele era fiel em toda a minha casa. Então Miriam e Arão murmuraram, se opuseram, queriam andar contra, queriam remar contra. Sabe, o homem de Deus está indo para frente, eles estão a puxar para trás. Cuidado com os homens de Deus. Eu disse cuidado com pessoas mansas, porque Moisés não reclamou, não falou nada. E cuidado com essa pessoa que você ofende, você fala mal, você injuria, você inveja, ele só está a observar. O Deus da justiça, o Deus dele, vai fazer alguma coisa acontecer. Não foi Moisés que quis que a Miriam ficasse leprosa. Mexeu com o homem de Deus, mexeu com Deus. O próprio Moisés não falou nada. A nuvem, falaram no oculto. E a Bíblia diz que foram chamados para o santuário do Senhor, na tenda, no lugar santo do Senhor, para irem falar com Deus. Chamou Moisés, chamou Arão e chamou Miriam. E a nuvem, desceu com nuvem, porque não poderia descer como ele descia para falar com Moisés normalmente, porque estava lá Miriam e Arão. E com Miriam e Arão Deus não falava face to face, eles não falavam face a face, boca a boca, como a Bíblia diz. Então ele desceu com uma nuvem, ele vinha descendo e falou com os três. Se há entre vós profetas, estava a dar a entender que Deus estava a dizer que
Se há profeta, eu não conheço. Se tem profeta no vosso meio, eu não sei desse profeta. O homem que eu usei, que eu falo face a face com ele, é Moisés. Se houvesse esses profetas, eu falaria também com eles por visões, por sonhos, mas não é assim que eu falo com o meu servo Moisés. Com Moisés eu falo face a face. Com Moisés eu tenho contato com ele direto. Com Moisés eu me entendo. Como porventura vocês não temeram em falar contra o próprio Moisés? Como é que vocês não temeram falar do homem de Deus? É a pergunta que Deus está nos dando nessa noite. Como você que é filho não teme a falar do seu pastor, do seu líder? Tem que ter temor, tem que haver temor. O homem de Deus não é como nós, não. Isso de dizer que somos todos iguais é mentira. Homem de Deus e eu somos diferentes. Eu sou eu e homem de Deus e homem de Deus. E o nosso homem de Deus, o nosso Moisés, o nosso apóstolo Lázaro, falou no início da pandemia que nenhum dos seus filhos seriam atingidos. Filho no global, não estamos a falar sangue, não. Estamos a falar nos filhos da fé. Filhos da ADI, crentes da ADI, filhos da ADI, não vão morrer com o coronavírus. E se cumpriu, desde lá até cá, nenhum filho da ADI morreu de Covid-19. Não brinque com homens de Deus, mano. Não queira ser, sabe? Você pode até dizer que aquilo que o pastor faz eu poderia fazer melhor. Não questione a liderança de Deus. Não questione aquilo que não te compete, sabe? É da responsabilidade de Deus cuidar das coisas dele. Você não é juiz, você não é ninguém melhor do que eu para julgarmos. Aqui estamos a ver que a inveja que a Miriam teve fez com que ela visse defeito no seu irmão. Sabe, você procura falar mal de alguém, sabe, naturalmente, sabe, falar mal de alguém agora já virou algo normal quase. Você inevitavelmente acaba falando, involuntariamente, você acaba comentando, falando mal de alguém. Sabe, há uma necessidade de nós pedirmos perdão a Deus nesta noite. Talvez pecamos contra Deus, talvez falamos mal dos homens de Deus, talvez injuriamos homens de Deus, talvez quisemos diminuir o homem de Deus, talvez quisemos oprimir, quisemos menosprezar os homens de Deus. Você não foi chamado para isso, meu filho. Você não foi chamada para isso, minha irmã. Nós somos filhos de Deus. Tenha cuidado com os homens de Deus. E principalmente para alguém que é manso ou mansa. Alguém manso ou mansa é perigoso. Você lhe bate, ele só te olha. Você lhe bate, essa pessoa só te olha. Você tem que saber o que essa pessoa está a confiar. Terceiro, Moisés era alguém manso e ele defendia o povo de Israel. Deus desceu na coluna de nuvem, porque Arão e Miriam não viam a face de Deus, já acabei falando. Não temos o mesmo nível todos com os homens de Deus, também já falamos. Quarto, se há profetas, eu falaria com ele. E se não falo, é porque não havia profeta naquela altura. Que Deus falava com ele face a face. Não havia. Deus estava a deixar claro e patente. Se há, eu não conheço. Talvez vocês se intitularam, talvez vocês se colocaram e vocês querem ser o que vocês não são. Mas homem de Deus é Moisés. Eu com ele falo face a face. E Moisés era intermediário de Deus
para o povo. Era o elo de ligação. Para o povo se ligar a Deus, era necessário Moisés primeiro entrar no lugar santo dos santos. Ele se dobrava diante de Deus, falava com Deus e trazia a recomendação que Deus dera a ele para o seu povo. Era o líder que guiava o povo. Sabe, quando a nuvem de Deus, diz a Bíblia, quando a nuvem de Deus se apartou, diz a Bíblia que Miriam, no mesmo instante, se viu leprosa. No mesmo momento, Miriam morreu. Morreu na fé, morreu porque, sabe, pecou contra o homem de Deus, falou mal contra o homem de Deus, acabou. Naquele instante, ela ficou enferma, leprosa. E a Bíblia nos diz que Arão chorou diante de Deus, rogou a Deus, dizendo: Pai, ó Senhor, falamos loucamente contra ti, que este pecado, isso que nós falamos, não venha a mim. Será por que Arão não foi também apanhado com essa lepra? Só apanhou a Miriam. De certeza é porque a Miriam era a principal, era aquela pessoa que criava mais contenda, era aquela pessoa que criava mais avaria, era aquela pessoa que criava mais barulho, era aquela agitadora, né? Assim podemos dizer. Você não tem aquele tipo de irmão, irmã na igreja que você vê e diz: eu não tenho problema, eu mesmo falo. Falar mesmo falo. Se vocês quiserem me digam, eu vou falar. Me digam, eu falo, não tem nada a ver. Quer pisar, pastor pisa. Quer ofender, pastor ofende. Quer fala mal com o pastor, fala mal com seu líder. A liderança não é brincadeira, não. Sabe, cargo, essa coisa de liderar não é coisa para criança, não. Não falo de criança em idade, criança espiritualmente. Tem muita gente que experimenta liderar ministérios e em segundos o ministério morre. O ministério não avança. Não tem segredos. Tem mistérios que são revelados quando você é próximo de Deus. E Miriam e Arão não tinham esses segredos. E Deus revelava esses segredos somente a Moisés. Revelando esses segredos só a Moisés. Hey, my God, my God, my God. Eles ficaram irados. Como é que Deus revela somente a ele? Se esse Moisés é o que lhe criei. Moisés, esse eu entrei na casa de Faraó e pedi para que eu cuidasse dele. Moisés é meu irmão mais pequeno. Moisés não pode ter mais de Deus do que eu. Eu sou mais velha e Deus deve falar comigo bem. Eu sou mais velha, Deus tem que me ver também. Eu sou mais velha, as coisas têm que acontecer comigo. Mano, não é a sua antiguidade, não é sua antiguidade, não são os seus anos, não são suas experiências, mano, é comunhão com Deus, é contato com Deus, é falar com Deus, é intimidade com Deus. My God, my God, my God. Estamos a falar de um assunto sério aqui. Estou a acender essa luz, aquela. Sabe, é necessário que nós possamos ter entendimento que você não precisa, não pode, estás proibido de lutar contra os homens de Deus. Nem podes falar contra os homens de Deus. Não podes, não estás capacitado, não tens autoridade para repreender um líder. Não tens, não estás, eu estou a dizer que não tens, não há como. Você ora para Deus falar com o seu líder. Ora para Deus transformar o seu líder. Ora para Deus converter o seu líder. Ora sim para que a mudança aconteça. Mas não faça isso pela força. Não faça isso porque você fala muito. Não faça isso porque você é melhor que quem. Não faça isso porque... Mano, você vai morrer se continuar assim. Miriam estava quase a morrer aqui. Se Arão não pedisse a ele morreria. Ela morreria. Arão reconheceu, e Arão, vou lhes dizer algo nesta noite, que Arão não pediu, não se arrependeu mesmo, ele se arrependeu por causa do remorso, se arrependeu por causa do remorso que a Miriam viu a irmã dela com lepra, ele ri,
se eu não fizer isso, eu também terei lepra. Ele se arrependeu, graças a Deus, se arrependeu. Você não acha interessante porque que Miriam somente ficou leprosa? Porque quem começou com isso tudo foi Miriam. Sabe, quando há aquele grupo na igreja, há aquele grupo entre amigos, há aquele grupo na empresa, esse grupo em muitos sítios está acontecendo. Até no grupo familiar, no grupo empresarial, sabe, em muitas áreas. Existe sempre aquele que se acha que eu sou eu, né? Eu posso, eu falo, eu não tenho medo de nada, eu sou eu mesmo. Vocês sabem, me conhecem. Se vocês não têm coragem, erro, sou mambo ou adimambo, eu falo. Então, foi isso que a Miriam fez. Falou a Arão, Arão foi. Mas Arão não estava muito envolvido com isso como a Miriam. A Miriam, eu creio, por causa dessa particularidade dela de criar, porque a Miriam cuidou de Moisés, criou a ele na casa de Faraó, ele viu ele nascer, creio eu, que trocou as suas fraldas, viu as suas fraquezas, viu ela crescer, ela viu o próprio Moisés, todo o seu crescimento. E diz a Bíblia que Miriam, para ser perdoada, Moisés falou com Deus e Deus disse que ela fique 7 dias fora do arraial. Lhe tirem do convívio familiar, lhe tirem desse momento, desse movimento, tirem da igreja, tirem daquele círculo. Ela tem que ficar isolada, porque primeiro está com lepra, depois para que ela se arrependa. Depois desses 7 dias nós vamos voltar. E a Bíblia diz que o povo esperou a Miriam, porque essas Miriams também têm alguma coisa que elas sabem fazer. A Miriam, nós dizemos que a Miriam foi usada por Deus, pegou aquele tamboril, pegou aquele cesto e foi cantando, influenciou muitas vidas lá. Mas foi a esta mesma Miriam que falou contra o seu irmão. Arão também se opôs. Não tenta se opor diante da sua liderança. Não tente se opor diante daqueles que são seus superiores. Sabe, você vai acabar tendo coisas que nem merecias ter. Você vai acabar tendo coisas que nem poderias ter. Você vai acabar colhendo frutos amargos que você nem deveria conhecer nem ver. Se arrependa enquanto é tempo. A Miriam, graças a Deus, ela foi puxada. Deus lhe deu uma chance. E talvez Deus esteja a te dar uma chance nessa noite, para você voltar, para não se opor diante da sua liderança. Sua liderança é sua liderança. Você tem que respeitar a sua liderança. Você tem que honrar a sua liderança. Não queira se fazer como se Deus fala com Moisés, se Deus fala com Marcelo, tem que falar comigo da mesma maneira. Marcelo é Marcelo, você é você. Nós somos todos diferentes. Deus nos usa de qualquer maneira, de como lhe apraz, como Ele quiser, Ele vai te usar. Mas requer a entrega. Moisés era alguém que era íntegro, era alguém que era presente na vida de Deus, era alguém que orava muito. Sabe, eu vim te dizer nesta noite que para você ser próximo de Deus, é preciso ser amigo da oração. Sabe, se estamos a falar que você ama o seu líder, você ama o seu próximo, o amor é manifesto de ações. Sabe, o amor sem atitudes, como disse o irmão Titus, é estéril. O amor sem ações é estéril. O amor sem atos, sem ações, sem atitudes, não é amor. O próprio Deus enviou seu Filho para manifestar o amor que Ele sentia por nós. A Miriam foi usada com um espírito que está a matar a igreja agora. Um espírito da inveja. Sabe, um invejoso não quer só ter o que você tem. Quer ter o que você tem e quer que você não exista. Ele quer que você não tenha nada. E para além de você não ter nada, sabe, por nada as pessoas vão falar mal de ti. Por nada as pessoas vão deixar de gostar de ti. Por nada, você não fez nada. Só Deus está a te usar. As pessoas estão com nervo. Você nunca falou mal de ninguém, mas as pessoas estão atrás de ti. Nunca injuriou alguém. Você está no teu caminho, está seguindo a Cristo e as pessoas estão atrás de ti. Estão galgando, aquele fez isso, aquela fez isso. Ah, Moisés não pode ser assim. Casou com uma mulher asiática, casou com uma mulher cuxita. Agora Deus fala muito com ele. Será que conosco não pode falar Deus?
Fala então com teu Deus, fala. Se fosse para falar com Deus, Miriam e Arão teriam sido também usados, teriam também contato com Deus, seriam próximos de Deus, mas isto não aconteceu, porque com certeza Moisés era mais próximo de Deus. E a Bíblia diz que ele era fiel em tudo. Em toda a casa de Deus, Moisés era fiel. Será que você e eu, estou falando consigo, será que você e eu somos fiel na casa de Deus em tudo? Se não somos, é por isso que Deus não fala conosco. Aquela irmã é isto, aquele irmão é isto, Deus não está nele, estão a se fazer, é algo do espírito mau. Você vai procurar sempre algo para ferir, mesmo que essa pessoa não faça nada, está na vida dele, está na vida dela, não tem nada a ver consigo, vão falar mal de ti. Sabe, só de você existir, existem outros que estão contra a sua existência. Só de você estar viva ou vivo, trabalhando, tendo filho, tendo família, tendo casamento restaurado, tendo bênçãos do Senhor, tendo pessoas que te amam, tendo um lar feliz. O inimigo se levanta contra ti para destruir. Sabe, o espírito da inveja, quando vem, ele vem forte, vem para destruir. Arão e Miriam queriam destruir o Moisés. Arão e Miriam, se Moisés não fosse próximo de Deus, íntimo de Deus, ele iria ser morto. A visão de Moisés seria morta. A visão de Moisés seria morta. Ele não teria mais força. Mas porque Deus era com Moisés e Moisés era alguém manso. Cuidado com pessoas mansas. Você fala mal dele, eles não reagem. Injuriam eles, eles não reagem. Falam mal de ti e você só fica eu estou esperando porque o meu Deus vai agir ao meu respeito. Eu não discuto com ninguém. O Deus que eu sirvo, ele vai fazer manifestação de glória e de poder na minha vida. Ei, cuidado com pessoas mansas. Jesus era manso, Moisés era manso. Moisés não falou nada. Miriam falou e pecou contra Deus, apanhou lepra. Talvez você também esteja num caso em que falou mal do seu líder, falou mal do seu pai, o seu pai falou mal da sua mãe, falou mal daqueles que são homens usados por Deus, e hoje você está sofrendo e não sabes qual é a razão, qual é a causa que te frustra. Você tenta dar um passo por causa daquilo que você falou contra o homem de Deus. A tua vida está mal. São enfermidades, são doenças, são problemas emocionais, são problemas espirituais, é problema no trabalho, é problema na sua casa, é problema com seus filhos, é problema com seus familiares, é problema em tudo que você está, onde você vai se rodar, só vai dar problemas. E você não sabe por que isso está acontecendo. Eu vim te dizer, é por causa de você querer diminuir o homem de Deus. É por causa de você querer fazer com que o homem de Deus não seja visto. Homem de Deus é homem de Deus. Sabendo falar ou não, é Deus que escolheu. Toda autoridade instituída, a Bíblia diz que foi Deus quem escolheu. Se você não gosta ou gosta, é Deus que escolheu. Somente fica, obedeça. Fica e obedeça, escuta. Quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem, também fica. Nós não vamos obrigar alguém a querer ser o que ele não quer. Deus não faz isso, mas eu vim te dizer, se você não converter, se você não se arrepender como fez o Arão, a lepra vai pegar em ti e você vai sofrer. Talvez você vai morrer. Tem pessoas que só falaram, Miriam e Arão falaram longe, ninguém estava. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu. E o próprio Moisés soube que lá daquele lado estão a falar mal de mim. E o Moisés não falou, Arão e Miriam, vocês se continuarem assim vão morrer. Porque Moisés era manso. Eu te repeti mais uma vez, cuidado com pessoas mansas. Está vendo o nosso apóstolo como é pessoa mansa? Lhe cuspiram, ele ficou. Lhe prenderam, não fez nada, ficou. Está a ver Deus o que fez na vida dele? Deus lhe exaltou. Aquele é o nosso Pai. Na fé espiritual, biológico, é o nosso Pai que nos criou.
Hoje somos salvos, hoje temos família, hoje somos o que somos por causa do apóstolo do nosso Moisés, que é o apóstolo Lázaro. Hoje somos o que somos por causa do apóstolo Lázaro. E você, por exemplo, vai falar contra o apóstolo Lázaro. O que você espera de ti? Existem milhões e milhares de pessoas que estão salvas, estão a viver fora do país, estão a viver o melhor de Deus na vida dele por causa da palavra dada pelo homem de Deus. E você levanta contra o homem de Deus e fala, ele, mano, é perigoso. Eu não vi te atormentar, está na Bíblia, é Bíblia isso. Isso é Bíblia, não é meu livro. Números 12. Estamos a falar de Números 12. Que quem se levantou contra Arão, Moisés, foram os 2 irmãos de Moisés. Foram as pessoas que viviam com ele. Foram as pessoas que comiam com ele. Foram as pessoas que compartilhavam da visão dele. Foram as pessoas que queriam matar a visão de Moisés. Foram as pessoas que queriam destruir o plano que o Moisés tinha com Deus. Sabe, quem tem propósito, quem foi escolhido por Deus, ainda que você tenta lhe oprimir, ainda que você tenta lhe destruir, eles estão relaxados assim. Estão à espera só. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. A Bíblia diz que toda palavra, toda ferramenta, todo mal, todas as coisas que o inimigo estiver preparando contra a sua vida, ela não vai prosperar. Talvez você tenha um pai que é bêbado, talvez você tenha uma mãe que não estudou, tenha um pai ou uma mãe que sejam bêbados e você converteu. E você hoje tem a ousadia de falar contra os teus pais, pensando que você é melhor que os teus pais. Você não é melhor que ninguém, não. Volta ao primeiro amor e saiba que seu pai é seu pai. Seu pai não é pessoa para você brincar com ele. Seu pai não é pessoa para você lhe desobedecer. Seu pai não é pessoa para você falar contra ele. Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe. Trate de respeitar essas pessoas. Trate de honrar essas pessoas. Senão você vai morrer, meu irmão. Senão nós vamos morrer. Senão nós vamos nos destruir. Será que Moisés, você só fala com ele? Deus que fala consigo também não pode falar conosco? Nós que te criamos, nós que te demos você de comer, nós que te pusemos naquele cesto para você não ser morto, nós que te tiramos a fralda, nós que te cuidamos. Hoje você quer vir ser nosso líder, nós que te fizemos isso. A inveja estava a tomar conta de Miriam e ela inocentemente falou aquilo pensando que só falou normalmente. Mas os homens de Deus são guardados pelo próprio Deus. Os homens de Deus são guardados por Deus. Não queira tu brincar com o homem de Deus. Tem pessoas que estão a morrer só por causa de injuriar, só por causa de falar uma palavra contra os homens de Deus. A Bíblia diz que Arão falou como? A ira do Senhor contra eles se acendeu. Não foi a ira de Moisés. Moisés nem sequer ligou esse assunto. A ira de Deus, sabe? O homem de Deus parar um dia, deixar de orar por causa de uma palavra que você falou contra ele, por causa de uma palavra que você tenha falado contra a sua liderança. Sabe que isso é um perigo. Deus desce do céu com ira. Você vai ser amaldiçoado, ser amaldiçoada, enquanto não tem motivos, não tem necessidade. É o próprio Deus dizendo que a ira do Senhor se acendeu sobre eles. E quando se retirou a nuvem, a Miriam ficou com lepra. Então disse Arão a Moisés, falou contra o homem de Deus, esse também Moisés, Arão. Mas ele já estava mal, já estava a se arrepender. Disse, ai Senhor meu, não ponhas... Estava a dizer, ai meu Deus, não ponhas essa lepra que você pôs em Miriam em mim. Te rogo sobre nós este pecado. Está a dizer que Arão estava a pedir já. Tipo, epa, eu mesmo falhei.
não ponhas sobre nós este pecado, pois loucamente eles estavam a assumir que eram loucos. Sabe, alguém que fala mal da sua liderança é louco. Alguém que fala mal dos seus líderes é uma pessoa louca. Se considere louco, louca, se você fala mal da sua liderança, porque você sabe que está a lutar contra alguém que nem vai te destruir. Procedemos e pecamos, Arão a reconhecer. Ora, não seja ela como um aborto. Está a falar que a Miriam não apodrecesse como um filho que é abortado, como sangue que sai do ventre de alguém que é abortado. Estava a pedir que não matasse a Miriam, Arão. Estava a pedir que ele também não pudesse ser apanhado com a lepra que ela tinha. Já estavam a reconhecer que mexemos com pessoa errada, mexemos com assunto errado, mexemos com coisa que não nos pertencia, mexemos com assunto que não nos convinha. Mas graças a Deus, Arão conseguiu pedir ao seu irmão Moisés, e Moisés ouviu e disse: eu vou orar por ela. Talvez você não tenha essa oportunidade, talvez você ainda está aí se orgulhando, está aí se colocando que eu sou bois, eu não preciso de chegar para ninguém pedir perdão, eu não preciso de falar para ninguém que eu preciso me desculpar, não pode fazer isso. Arão viu que nós já pecamos, como o filho pródigo pecou, mas se arrependeu. Arão reconheceu que nós pecamos, mano. Estou a pedir que esta Miriam, minha irmã, não fica como um sangue, um aborto que sai do ventre. Está a ver sangue? Estava a pedir já, mexemos contigo, homem de Deus. Pecamos, agimos de qualquer maneira, agimos loucamente, mas pedimos perdão. Moisés, porque era manso, orou a Deus, mas a recomendação que Deus lhe deu é que ela fosse separada durante 7 dias. Talvez você não seja dado essa oportunidade, meu irmão, minha irmã. Deus te deu essa palavra para você não agir também loucamente, como uma pessoa louca, né? Não precisa, você não precisa de ser como a Miriam. Não precisa de sofrer para reconhecer que sua liderança é eficaz. Não precisa de sofrer para reconhecer que o homem de Deus que Deus nos deu é homem de Deus. Talvez você esteja sofrendo e você não saiba que está sofrendo. Talvez você esteja fazendo algo e você está a sentir que Deus está a se apartar de ti. Está sentindo que a nuvem de Deus, a presença de Deus, o fogo de Deus está se afastando de ti. Então talvez você não precisa disso. Você está sendo dado uma chance de não ir por este caminho. Se você um dia falou mal da sua liderança, eu vim falar de liderança, não pense que meu pastor falhou, sabe? Os homens de Deus também são pessoas humanas que nem nós. Eu não vim aqui defender nenhum homem de Deus, mas isto é bíblico. Os homens de Deus são que nem nós, naturalmente. Assim, do tipo, nós como homem, que estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a fazer o que você faz. Só que o mal é que nós olhamos para o homem de Deus como se ele não fosse humano. E quando nós olhamos nessa expectativa que o homem de Deus não é humano, que o homem de Deus ele não pode pecar, que o homem de Deus ele não pode falhar, e quando este homem de Deus cai, falha, você se aparta dele, você começa a falar mal dele, você começa a injuriar ele, você começa a esquecer de todos os procedimentos, que todas as vezes que ele te ensinou, que todas as vezes que ele te aconselhou, de todas as vezes que ele te puxou para Cristo, todas as vezes que ele orou pelo seu casamento, o seu casamento foi restaurado, que ele orou pelas suas finanças foram restauradas, que ele orou para você trabalhar e você hoje está trabalhando, que ele orou para você ter filho, hoje você tem filho, que ele orou para você estar no nível em que você está hoje, e por ele pecar, ele falhar, você se esquece de todo o ensinamento, você se esquece de tudo que o homem de Deus fez, você se esquece de toda a palavra, você se esquece de tudo, sabe? É muito fácil você destruir algo que você criou com tanto gosto, com tanto prazer, num minuto, num dia.
Simplesmente algumas horas você pode desacreditar no seu líder, pode desacreditar na sua liderança, mas não é este o motivo para que você desista de tudo. Procure entender por que aconteceu e não procure julgar, porque quem julga é Deus. Você não é juiz, não está aqui para julgar, medir se este pecou mais, pecou menos, isso não podia ser. E o que você faz? Quem julga? E o que você faz? Você acha que é menos? Você se acha melhor que o outro? Você se acha mais perfeito que o outro? Você se acha melhor do que os outros? Você se acha que não é pecador que nem o seu irmão? Você se acha que o seu pastor, o seu líder não pode falhar? É isso que está matando a igreja, é isso que está matando as pessoas. Vendo que são fortes, então essas pessoas não podem falhar. E quando cometem um lapso, as pessoas, sabe, o povo de Israel sofria. Moisés, quando falava com Deus, Deus fazia. Sabe, estavam a sair nesse capítulo 12, o capítulo precedente, diz que o povo Moisés acabava de livrar o povo de uma guerra, de uma situação. O povo pecava, Moisés ia a Deus, Deus ouvia. O povo falou contra Moisés, se irou contra eles também no deserto, quando estavam a passar, e sentiram vontade de voltar, diz a Bíblia, para o Egito, lá na terra em que eles estavam, para voltar a pecar, para voltar naquele mundo lá, né? Ei, mano, Moisés ficou irado, mas esse povo é ingrato, essa gente é ingrata. É isso que nós somos quando falamos mal da nossa liderança. Nossa liderança merece todo o nosso respeito. Nossos pais merecem todo o nosso respeito. Nossas mães merecem todo o nosso respeito. Sabe, a nossa liderança foi Deus que instituiu. Se você não está lá, não queira estar porque você acha que deve estar. Não queira competir, querer ser o que você não é. Você pode ser melhor do que você é. E pode ser melhor do que essa pessoa que você tenta ser igual a ele. Não seja cópia de ninguém. Arão e Miriam queriam ser cópias de Moisés. Queriam ser o que Moisés era. Queriam fazer as mesmíssimas coisas que Moisés fazia. E isso não era bom. Isso não era mesmo, porque cada qual foi criado com Deus para exercer o seu propósito. Não queira ser o que você não é. Deus te destinou para viver o milagre dele nesta terra. O melhor de ti ainda está por vir. Reconheça que você errou. Reconheça aqueles que você um dia fez mal. Vá pedir perdão. Peça perdão aos homens de Deus. Talvez você falou contra alguém. Talvez você pecou contra alguém. Talvez você feriu alguém. Peça perdão. Nunca é tarde para você voltar. Nunca é tarde para se arrepender. Se arrependa hoje do que você não subir para o céu por causa disto que está no seu coração. Sabe, há ministérios que estão trancados por causa disto. A inveja, o ódio, a mágoa está rompendo. As pessoas deviam crescer. As pessoas deviam subir para um nível. Mas as vidas deles estão paradas, estão estagnadas. E eles pensam que o culpado é Deus. Culpado não é Deus. Culpado é você que não respeita a sua liderança. Culpado é você que quer ser o líder antes do teu tempo. Culpado é você que quer que as pessoas te olhem ao invés de você olhar nas pessoas como deve ser. Sabe, você quer ser feito bem sem que você faça o bem para o próximo. Você quer ser perdoado enquanto você não perdoa. Você quer ser amado enquanto você não ama. Você quer ser desejado enquanto você não deseja bem das outras pessoas. Coloque o travão na sua boca. Seu líder é seu líder. Seu pastor é seu pastor. Não é coisa pequena não. Não é brincadeira não. Isso é algo sério. Você precisa de obedecer à voz de Deus. Se o teu pastor te mandar fazer algo, faça. A Bíblia diz, mas nós vamos falar isso, creio que amanhã. Daquele povo que também uns eram fãs de Paulo, outros eram fãs de Apolo, outros eram fãs de Cefas, o Pedro, outros eram fãs de Jesus.
São desses tipos que nós não queremos. Você não pode ser fã, sabe? A igreja está se dividindo, estão a se dividir. As famílias estão se dividindo. As pessoas estão se odiando. Estando na mesma casa, estando na mesma família. Sendo que a família de Deus, só de sermos irmãos em Cristo, nós não deveríamos nos odiar. Só de sermos irmãos em Cristo, nós não deveríamos nos dividir. Só de sermos irmãos em Cristo, não poderíamos falar mal uns dos outros. Não é isso que está acontecendo. É que sendo mesmo irmãos em Cristo, sendo mesmo irmãos de sangue, sendo mesmo irmão na fé, as pessoas estão se odiando, as pessoas estão se injuriando, estão se invejando, não estão se falando. Se você acha que você é melhor que o outro, por que você não está no céu? Se você se acha que é melhor do que os outros, por que você não está no céu com os anjos? Você precisa de converter, né? Você precisa de converter. Nós precisamos de converter. Se esse espírito que usou a Miriam para destruir, para falar contra o homem de Deus, estiver na sua vida, nesta noite, Deus localize, neutralize. Eu falo na autoridade que está no nome de Jesus. A distância não é impedimento. A distância não há barreira para a operação do milagre, a manifestação de Deus. Se você crê nesta palavra e você fizer, colocar em ação o que você está sendo ensinado nesta noite, a sua vida vai mudar. I tell you, I'm telling you. Eu estou lhe dizendo isso. Eu estou a dizer a verdade. This is the truth. You know, this is the truth. Jesus is the way, is the truth and the life. Jesus is the same before yesterday, today, and he will be the same tomorrow, after tomorrow, in generation coming. Jesus will be the same. Even you don't believe in these words, but Jesus is the same. If you will not agree, but Jesus is the same. The men of God are the men of God. You cannot fight with the men of God, you know, because the man of God is the man of God. Se você não quer morrer, trate de não brincar com os homens de Deus. Trate de não falar mal da sua liderança. Trate de não falar mal da sua liderança. Trate de... se converta. Vá pedir perdão a Deus. Eu vou dar um espaço para que você venha pedir perdão a Deus. Que você venha converter a Deus. Que todas as vezes que você falou contra a sua liderança, que você falou contra seus pais, que você fala, sabe? Deus está a falar alguma coisa aqui nesta noite. Mas... eu sinto que pessoas precisam de se converter. Nós precisamos de converter. Nós precisamos de nos amar de verdade. Nós precisamos de seguir a Deus de verdade. My God. Pai, todo espírito contrário que se opõe à liderança, que se opõe na visão do apóstolo, que se opõe na visão da DI, que se opõe na visão que o Senhor nos deu. O nosso Moisés é o nosso pai apóstolo, o nosso Deus físico, o agente de Deus aqui na terra, a propriedade de Deus aqui na terra é o nosso Moisés, o nosso apóstolo Lázaro, o homem que o Senhor nos deu, que nós somos pessoas por causa dele. Nós queremos, Senhor, quebrar todo espírito que se opõe à visão do homem de Deus. Queremos quebrar nesta hora todos aqueles que estão lutando contra a visão do homem de Deus, que o homem de Deus está fazendo para poder salvar a sua igreja, chegar à palavra na sua igreja, viver essa palavra, ser e seguir a palavra de Deus. Pai, todo espírito contrário à visão do apóstolo, nesta hora, no nome e na autoridade que há no nome de Deus, Jesus Cristo,
saia! Que no nome de Jesus, todo espírito que vem para lutar contra a liderança na nossa igreja, venha cair por terra. Todo espírito que vem para lutar, matar, manipular, manusear as famílias, destruindo as famílias, não havendo a paz que deveria haver, não havendo a harmonia, não havendo o consenso mútuo, não havendo, meu Deus, meu Pai, eu te peço que todo espírito fora do homem de Deus que Ele predestinou para que nós pudéssemos viver, saia da nossa vida. Nós queremos viver os seus milagres, Pai. Nós queremos viver o que o Senhor quer que nós possamos viver. Nós queremos te obedecer. Se o Senhor instituiu a liderança, nós queremos honrar e obedecer a liderança que o Senhor nos deu. Não queremos perguntar, questionar, não queremos querer endereitar algo que o Senhor tem todo o poder e toda a ousadia e a autoridade de fazer. Se nós somos ovelhas, meu Pai, nos faça nós sermos ovelhas obedientes ao nosso líder, obediente. Ai, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nesta noite, muito obrigado por teres feito presente neste culto, nesta noite de ensino. Que nós coloquemos travão para que nós não possamos ter uma maldição que nós nem precisávamos de ter por causa da falta do controle da nossa língua, da falta do controle da nossa boca, da falta de controle dos nossos pensamentos, da falta de controle das nossas atitudes, da falta de controle das nossas ações. Pai, que nesta noite nós possamos voltar a Ti e que todas as vezes que nós falhamos e pecamos, falamos mal dos nossos líderes, fizemos algo contra os nossos líderes, desprezamos o nosso líder, diminuímos a ele perante o povo, diminuímos a eles, meu Pai, no nome de Jesus, que a parte de nós a sua ira, que a parte de nós, Senhor, a sua ira, o seu zangar, aquilo que o Senhor tinha feito para que não pudesse nos destruir, meu Pai, nós te pedimos nesta hora, nós te pedimos nesta noite, que o Senhor venha quebrar, nós nos arrependemos, nós te pedimos perdão, porque nós queremos ser sãos e salvos e seguir como Miriam fez depois de se arrepender. Ela seguiu o caminho, viu que estava errada, porque Deus estava usando Moisés de uma maneira especial. Pai, que no nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que ouviu essa palavra possa ser portador de transmissão dessa palavra e que possa surtir efeito, que nós nas províncias, no país inteiro, todo mundo, respeitemos a nossa liderança, respeitemos o nosso Moisés, respeitemos o nosso apóstolo, respeitemos os nossos pastores, respeitemos aqueles que Deus nos instituiu como liderança, para a honra e glória de Deus. Amém. Que o Senhor venha te abençoar. Até a próxima. Shalom Adonai.